Espírito Santo, quebra o silêncio do céu e fala comigo nos momentos difíceis. Você já se sentiu assim? Como se o céu tivesse se calado justo quando você mais precisava ouvir uma palavra? Como se suas orações subissem, mas não voltassem com resposta alguma? Como se a dor gritasse dentro de você, mas o céu estivesse quieto, distante, imóvel? Existem momentos na caminhada com Deus em que o silêncio pesa mais que qualquer sentença. Não é apenas o que você está passando, é o que você não está ouvindo. E isso te faz perguntar, lá dentro, bem fundo: Deus, por que o Senhor não fala comigo agora? Esse vídeo não é para quem está vivendo uma fase comum. É para aqueles que estão lutando para crer enquanto esperam, para os que já esvaziaram seus argumentos, suas forças e suas tentativas, e agora só querem ouvir uma resposta, uma palavra, um sinal, algo que mostre que Deus ainda está ali. Mas o que fazer quando o céu parece ter fechado as janelas? Quando o Espírito parece ter se recolhido, quando não há direção nem revelação, apenas dias longos, orações secas e um coração que tenta resistir à tentação de se calar também? É aqui que começa o mistério do Espírito Santo, porque o silêncio de Deus não é ausência, não é castigo e nunca é desprezo. O silêncio de Deus é uma linguagem, uma forma profunda de comunicação que só pode ser entendida por quem permanece. É quando Deus para de falar ao seu redor para começar a falar dentro de você. É quando Ele te tira da rotina, das respostas rápidas, para te ensinar o som da sua presença, mesmo quando não há palavras. Você pode até não estar ouvindo a voz dele com seus ouvidos, mas se você ainda está aqui, escutando, desejando, buscando, é porque tem algo maior acontecendo. Esse desejo que ainda vive dentro de você, esse clamor que insiste em não morrer, essa lágrima que ainda escorre mesmo sem explicação, tudo isso já é o Espírito se movendo, já é o céu sussurrando: eu não me calei. Eu estou te preparando para ouvir de um jeito que você nunca ouviu antes. Nesse vídeo, você vai descobrir que o Espírito Santo fala nos lugares mais improváveis, nos momentos mais silenciosos, nas situações mais confusas. E que esse silêncio que você tanto teme pode estar carregado de respostas. Você vai perceber que nem sempre o céu fala para te impressionar. Às vezes, ele fala para te curar. E a cura, muitas vezes, começa pelo silêncio, porque quando Deus se cala, não é porque desistiu de você, é porque decidiu te encontrar num nível mais profundo, onde a voz dele não é mais som, é presença. E se você continuar, se você não interromper esse processo, se você permanecer ouvindo, mesmo sem escutar, vai chegar o momento em que tudo mudará. Não porque Deus finalmente respondeu, mas porque você finalmente entendeu que Ele nunca parou de falar. Ele apenas estava ensinando você a escutar de verdade, sem pressa, sem ruído, sem precisar ver antes de crer. Fique até o final, porque a última forma como o Espírito Santo pode quebrar o silêncio do céu é também a mais transformadora. E se você conseguir reconhecê-la, tudo, absolutamente tudo, dentro de você, vai começar a se mover de novo. Quando Deus se cala, é porque quer te ensinar a ouvir de outra forma. Existe um momento na vida com Deus em que tudo o que era familiar deixa de funcionar. Você ora como sempre orou, mas não sente mais o que sentia. Você canta, mas a adoração parece ecoar num vazio. Você lê a palavra, mas não consegue extrair dela a direção que antes fluía com clareza. Parece que tudo o que antes era íntimo virou rotina, e tudo o que antes era resposta virou silêncio. E é aí, exatamente aí, que o Espírito Santo começa um novo tipo de conversa. Não mais com palavras, mas com presença. Não mais com declarações, mas com processos. Não mais do lado de fora, mas dentro de você. O silêncio de Deus, para muitos, é motivo de desespero.
Mas para quem decide permanecer, ele se transforma em transição. Porque há uma diferença entre ausência e profundidade. A ausência te afasta, mas a profundidade te obriga a mergulhar. Quando Deus se cala, Ele não está se escondendo, Ele está te chamando mais fundo. Ele quer que você aprenda a ouvir o que não se pronuncia com sons, mas com sensações, inquietações, convicções internas. Ele quer te ensinar a escutar como Jesus escutava. Não com os ouvidos da carne, mas com os ouvidos do Espírito. Nesse tipo de silêncio, você começa a perceber que Deus não parou de se comunicar. Você é que está sendo convidado a aprender um novo idioma espiritual. Ele começa a falar através do peso no coração, de uma paz ilógica que aparece no meio da dor, de uma inquietação que insiste em dizer que algo está sendo gerado, mesmo que você não veja nada. E quando isso começa a acontecer, você precisa fazer uma escolha: se frustrar e desistir, ou permanecer e amadurecer. Porque nesse silêncio, Deus não está testando sua força, está aprofundando sua escuta. Ele quer que você reconheça a voz dele, mesmo quando ela não vem em forma de resposta. Que você sinta a direção dele, mesmo quando os caminhos ainda parecem fechados. Que você confie na presença dele mesmo quando a emoção não acompanha. Isso é maturidade espiritual. Isso é ouvir com o espírito, não com os sentidos. É por isso que muitos desistem justo quando estão sendo promovidos. Porque confundem silêncio com reprovação, quando na verdade é preparação. Eles querem voltar ao tempo em que Deus falava mais rápido, sem entender que agora Ele quer falar mais profundo. E profundidade exige silêncio, não porque Ele se afastou, mas porque Ele está mais perto do que nunca, só que em outro lugar, dentro de você. Se você está nesse ponto, se tudo está silencioso, mas você ainda sente que há algo vivo, não pare, não retroceda. Não tente forçar Deus a falar como falava antes. Ele não se repete, ele evolui e está te levando junto. Abrace esse novo som, o som do silêncio que carrega revelações que só os íntimos entendem. Porque quando você aprender a ouvir assim, o mundo pode desabar lá fora, mas dentro de você haverá direção. O Espírito fala quando você está cansado demais para orar. Existem dias em que não dá mais. Você tenta dobrar os joelhos, mas o peso nos ombros é mais forte. As palavras não saem, as lágrimas se escondem, o cansaço te consome. E você começa a acreditar que está falhando com Deus, que a sua fraqueza é sinônimo de afastamento. Mas o Espírito Santo não se impressiona com sua performance. Ele não se escandaliza com sua exaustão. Ele conhece suas limitações melhor do que você. E é justamente quando você chega ao fim de si mesmo que ele começa a falar por você. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso em Romanos capítulo 8, verso 26. O Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, intercedendo com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não tem forças para articular uma oração, o Espírito Santo não apenas entende o que seu silêncio está dizendo, ele transforma esse silêncio em clamor. Ele traduz a sua dor diante do Pai. Ele interpreta suas pausas como pedidos profundos. Ele transforma o desânimo em intercessão viva. É nesses momentos de esgotamento, quando você já não sabe mais o que pedir, nem como pedir, que o Espírito de Deus se torna ainda mais íntimo. Ele se senta ao seu lado. Ele te cobre com a presença dele. Ele sopra esperança sobre o seu espírito mesmo quando sua alma está sem voz. E você começa a perceber que o relacionamento com Deus não depende apenas da sua força, mas da graça que habita em você. Que mesmo sem palavras, há oração acontecendo dentro de você e ela está subindo como incenso. Muitas pessoas acham que estão longe de Deus quando estão fracas, mas a verdade
é que o cansaço costuma ser o altar mais puro onde a voz do Espírito se manifesta, porque não há mais máscara, não há mais esforço, não há mais aparência, só você e a sua real dependência. E nesse lugar, Deus fala com mais ternura, com mais clareza, com mais profundidade. Você não precisa fingir força. O Espírito não precisa de discursos. Ele só precisa que você não feche a porta, que você diga, ainda que em silêncio, Espírito Santo, eu não consigo, mas eu estou aqui. Essa frase muda tudo, porque ela abre espaço para que ele faça o que você não pode. Ela permite que o céu atue quando você já não tem mãos. E esse tipo de rendição é onde os maiores milagres começam. Se hoje você se sente assim, cansado, sem palavras, sem estrutura, saiba disso. O Espírito está orando por você. Ele está falando por você. Ele está traduzindo cada lágrima, cada suspiro, cada vazio. Você não foi esquecido. Você está sendo sustentado. E nesse lugar de cansaço, Deus está te ensinando que Ele nunca dependeu da sua força, só da sua entrega. A ausência de resposta é muitas vezes um redirecionamento divino. Às vezes, o maior não de Deus vem em forma de silêncio. Você pede, insiste, jejua, chora, clama, mas nenhuma resposta chega. Nenhum sim, nenhum não, nenhum talvez. Apenas um vazio onde você esperava direção. E isso pode parecer cruel, pode parecer abandono, mas o Espírito Santo não usa o silêncio para te ferir. Ele usa o silêncio para te redirecionar. Porque quando ele não responde, muitas vezes é porque você está insistindo em algo que ele não pode abençoar. Não é que Deus está em silêncio porque esqueceu de você. É que ele está te protegendo de um caminho que parece bom aos olhos, mas que lá na frente termina em frustração, cansaço e perda. O Espírito Santo vê além. Ele enxerga onde você não pode ver. E quando você está prestes a entrar em algo que não está alinhado com o plano eterno, ele se cala. Não porque não tenha o que dizer, mas porque nenhuma explicação agora teria o poder de te convencer. Então ele te silencia para te preservar. O silêncio de Deus, nesses momentos, é como uma parede invisível. Você tenta avançar, mas tudo trava. Você tenta abrir portas, mas nenhuma responde. Você tenta acelerar, mas parece que algo invisível te segura. E esse algo é o Espírito. Ele está no meio do caminho dizendo, não é por aí. Ainda que pareça certo, ainda que pareça urgente, ainda que você ache que está pronto, não é isso que preparei para você. É por isso que muitas vezes o silêncio dói tanto, porque ele confronta nossa ansiedade, nosso controle, nossa teimosia. Mas quando você aprende a ouvir esse tipo de silêncio, você começa a discernir a voz de Deus até no bloqueio. Começa a reconhecer que quando tudo paralisa sem explicação, pode ser o céu dizendo, espere, ainda não, confie. É nesse tipo de silêncio que o Espírito trabalha, não com palavras, mas com freios. E os freios de Deus são tão poderosos quanto as promessas. Porque enquanto você espera, Ele reposiciona. Enquanto você para, Ele alinha. Enquanto você se frustra por não ter respostas, Ele está apagando caminhos que te afastariam do propósito. Se hoje você está diante de uma parede invisível, se o céu parece fechado, se Deus parece calado, talvez a resposta que você tanto espera seja o próprio silêncio. Talvez Ele esteja redirecionando o seu espírito, tirando o foco de onde você quer ir para conduzir você ao lugar onde Ele realmente quer te levar. E quando você aceita isso, quando você solta o caminho que não anda, algo novo começa a nascer dentro de você. A fé não para de crescer porque não há resposta. Ela amadurece porque aprende a descansar em Deus mesmo sem entendê-lo. Talvez Deus não esteja dizendo não. Talvez Ele esteja dizendo não por aqui. E esse silêncio pode ser o início de um novo destino. Deus usa a dor como linguagem.
Há dores que você não entende. Elas chegam sem pedir licença, se instalam sem motivo aparente e consomem suas forças como se tivessem o poder de anular tudo o que você já construiu espiritualmente. A primeira reação, nesses momentos, é pensar que Deus se afastou, que algo está errado, que talvez você tenha falhado em algo que atraiu esse sofrimento. Mas o Espírito Santo não abandona filhos no meio da dor. Na verdade, há momentos em que ele fala através da dor, e não como castigo, mas como linguagem. Porque quando o barulho da rotina silencia, quando a força humana se esgota, quando tudo o que restam são lágrimas, a alma fica mais sensível, mais aberta, mais disposta a escutar, não com os ouvidos da carne, mas com o coração quebrado. A dor, quando submetida à presença de Deus, se transforma em território fértil. É nela que nascem as perguntas mais sinceras. É nela que brotam as orações mais puras. É nela que o Espírito encontra espaço para dizer o que não conseguiria quando tudo estava confortável demais. Ele não provoca a dor, mas ele a permite, porque sabe usá-la como ponte. A dor expõe o que você vinha ignorando, traz à tona verdades que estavam adormecidas, rasga máscaras que te impediam de sentir. E nessa exposição, nessa entrega crua e real, o Espírito começa a sussurrar verdades que você não estava pronto para ouvir antes. Ele começa a mostrar que por trás da dor há uma correção, uma proteção, ou até mesmo uma promoção. A dor não é só perda, às vezes é transição. Às vezes, é Deus te arrancando de um lugar onde você não teria coragem de sair sozinho. Às vezes, é Ele fechando uma porta que você jamais fecharia se tivesse escolha. E enquanto você chora, pensando que tudo está desmoronando, Ele está construindo algo novo. Algo que só pode nascer nesse terreno molhado pelas lágrimas. Quando você começa a perceber que a dor também fala, você para de resisti-la e começa a escutá-la. Você pergunta: o que o Senhor está me mostrando com isso? O que o Senhor está ajustando? Que parte de mim está sendo curada, mesmo que doa? E o Espírito Santo responde, talvez não com palavras audíveis, mas com revelações internas, com paz onde não fazia sentido, com direção onde só havia confusão, com força onde você já não acreditava que poderia continuar. E nesse lugar onde tudo parecia perdido, você começa a perceber que a dor não te destruiu, ela te despertou, não te calou, te limpou, não te matou, te reposicionou. E você entende então que Deus não fala apenas em altares ou montes, Ele também fala em vales, em hospitais, em quartos escuros, em dias silenciosos, em noites longas. Ele fala no meio da dor e muitas vezes fala mais forte nela do que fora dela. Se você está sentindo dor hoje, não endureça seu coração. Não grite em desespero. Pergunte, ouça, discirna, porque o Espírito está presente. E talvez, nesse exato momento, Ele esteja usando essa dor não para te ferir, mas para te preparar para algo que virá depois dela. O silêncio que protege. Nem todo silêncio de Deus é ausência. Nem todo silêncio é reprovação. Às vezes Deus se cala não porque quer te frustrar, mas porque está te protegendo de algo que você ainda não consegue enxergar. E esse tipo de silêncio é um dos mais difíceis de entender, porque ele vem justo quando você mais deseja uma resposta. Você ora, você jejua, você busca com sinceridade, mas o céu não reage, parece parado, e tudo dentro de você começa a perguntar: por que Deus não me responde? Mas o que você não vê é o que Ele já viu. O que você não entende é o que Ele já sabe. O que para você parece espera, para Ele é escudo. Porque há respostas que, se viessem no tempo errado, te feririam mais do que ajudariam. Há portas que, se fossem abertas agora, te exporiam a batalhas que você ainda não está preparado para enfrentar. Há bênçãos que, se liberadas hoje, poderiam virar peso amanhã.
E Deus, sendo Pai, não entrega aquilo que vai te afastar dele, mesmo que hoje você ache que está pronto. Por isso ele silencia, para que você desacelere, para que você não confunda desejo com direção, para que você aprenda a confiar mesmo sem compreender. O silêncio de proteção é aquele que te obriga a confiar mais na fidelidade do caráter de Deus do que na lógica dos seus planos. É aquele que te convida a parar de forçar caminhos e começar a descansar na certeza de que o céu não está parado. Está só trabalhando em níveis que você ainda não acessa. E quando você aceita esse silêncio como proteção, algo muda dentro de você. O desespero começa a ceder lugar à paz. A ansiedade se transforma em entrega. E a oração deixa de ser cobrança e passa a ser comunhão. Porque você entende que Deus não precisa se explicar para ser fiel. Ele é bom mesmo quando cala. Ele cuida mesmo quando não responde. Ele guia mesmo quando não fala. Você não precisa entender agora. Você só precisa confiar que o silêncio dele é mais seguro do que qualquer resposta humana. Porque Deus não é apenas um Deus de promessas. Ele é um Deus de processos. E proteger você, mesmo que você não entenda, faz parte do processo. Se hoje você sente que está batendo numa parede, se sua oração não ecoa, se sua alma está inquieta porque não escuta nada, pare por um instante e pergunte: Espírito Santo, o que o Senhor está me protegendo de ver, de entrar, de fazer antes da hora? Porque às vezes o maior amor de Deus por você se manifesta quando ele silencia e te impede de ir onde você acha que deveria estar. Esse silêncio não vai durar para sempre, mas enquanto durar, receba-o como um abrigo, porque talvez o que você vê como atraso, o céu chama de livramento, e o que parece abandono pode ser o amor mais profundo, cuidando de você nos bastidores, quando ele fala através das pessoas erradas. Você já viveu aquele momento em que está clamando a Deus por uma direção clara, por uma resposta urgente, e ela simplesmente não vem do lugar que você esperava? Ao invés de vir de um pastor, de um profeta, de um líder espiritual ou de um momento de oração intensa, a resposta vem por meio de alguém que você nunca imaginaria. Uma conversa comum, uma frase solta, um comentário de alguém que sequer sabia o que você estava passando. Mas aquela palavra te atravessa, te alcança de um jeito que você não consegue ignorar. E é nesse momento que o Espírito Santo te surpreende com a maneira como escolhe falar. Deus não está preso aos meios que você considera espirituais. Ele é soberano, criativo e profundamente intencional. Quando ele quer se comunicar com você, ele vai usar qualquer instrumento disponível. E às vezes, esse instrumento é alguém que você julga incapaz, distante ou até mesmo errado para carregar uma resposta divina. Mas é justamente aí que ele revela algo poderoso. A voz de Deus não está limitada ao canal, está ancorada na sua disposição de ouvir. O problema é que muitos perdem a resposta porque esperam que ela venha com o formato certo. Esperam que venha com autoridade, com linguagem evangélica, com um tom pastoral. Mas o Espírito Santo tem uma maneira diferente de operar. Ele usa quem ele quiser. Ele pode falar com você por meio de uma criança, de um desconhecido no transporte público, de uma fala no noticiário, de uma música no rádio, de uma ligação inesperada, de uma conversa informal que, sem querer, toca exatamente na ferida que você apresentou a Deus em secreto. E quando isso acontece, o que está sendo testado não é a capacidade da outra pessoa, é a sua sensibilidade. Você está disposto a ouvir Deus mesmo quando Ele usa canais desconfortáveis? Você está pronto para ser corrigido, direcionado ou até confrontado por quem você jamais esperava? Porque quem tem o coração cheio de orgulho perde a resposta quando ela vem disfarçada. Mas quem está quebrantado reconhece a voz de Deus, mesmo quando ela soa diferente.
Muitas vezes o céu quebra o silêncio assim, não com relâmpago, mas com sutileza, não com espetáculo, mas com simplicidade. E se você estiver preso à forma, perde a substância. Mas se estiver aberto ao mover, reconhece Deus até no improvável. E isso muda tudo, porque a partir daí, você não precisa mais estar no templo para ouvir a voz. Você não depende mais de cultos para ser guiado. Você vive em estado de escuta. Você se move com discernimento e entende que com o Espírito Santo, até o inesperado carrega revelação. Então, se nos últimos dias alguém falou algo que te marcou, te despertou, te confrontou ou te curou, mesmo sem saber o que você estava enfrentando, talvez não tenha sido só coincidência. Talvez tenha sido resposta. Talvez o céu tenha escolhido falar contigo do jeito que você não aceitaria, se não estivesse tão desesperado por ouvir. Não despreze a forma, honre a presença, porque Deus ainda fala. E muitas vezes Ele escolhe fazer isso exatamente através de quem você jamais imaginaria. O Espírito responde com paz antes de responder com direção. Você clama por respostas, quer saber o que fazer, por onde ir, qual decisão tomar. A urgência da alma grita por direção, mas o céu não parece te dar um mapa, nenhum sinal claro, nenhuma revelação específica, só o silêncio. E no meio desse vazio surge algo que você não esperava: paz. Uma paz que não veio com explicações, que não chegou com um plano detalhado, mas que pousou no seu espírito como um descanso suave. E é nesse momento que você precisa entender: essa paz é a primeira resposta. O Espírito Santo nem sempre responde com palavras. Às vezes, ele responde com presença. E quando ele quer te conduzir, o primeiro sinal que ele libera é essa paz que não tem lógica, mas tem peso. É como se a atmosfera interna mudasse. A angústia cede espaço. A pressão perde força. A mente se aquieta. E você começa a respirar com mais leveza, mesmo sem ter nenhuma resposta objetiva. Isso é a assinatura dele. É a maneira como ele diz: ainda não te mostrei o caminho, mas quero que você saiba que estou aqui. E onde eu estou, há paz. A paz é o primeiro passo da direção, porque Deus não guia com pressa, Ele guia com presença. E antes de liberar o destino, Ele estabelece o ambiente, porque um coração em pânico não sabe interpretar instruções. Uma alma ansiosa distorce até o que é claro. Por isso, o Espírito primeiro te acalma. Ele te tira da tempestade emocional para que, quando a direção chegar, você esteja em condição de ouvir com precisão. Muitos ignoram esse sinal. Esperam por sonhos, visões, palavras específicas. E quando elas não vêm, acreditam que Deus ainda não falou. Mas a paz já foi o primeiro sim. Já foi o primeiro avanço. Ela não é ausência de luta. Ela é domínio espiritual no meio da luta. E se você já está experimentando essa paz, ainda que os problemas permaneçam ao redor, então saiba, o Espírito já começou a te conduzir. Essa paz é o ponto de transição. É o lugar entre o silêncio e a resposta. E quando você aprende a valorizar esse estágio, você começa a discernir a voz de Deus com mais profundidade. Você entende que o que o céu está te ensinando não é só a ouvir, é a confiar mesmo sem saber, a descansar mesmo sem entender, a permanecer mesmo sem enxergar. Talvez você esteja esperando por uma direção clara, por uma resposta que diga exatamente o que fazer. Mas antes disso, sinta, perceba, escute o ambiente do seu espírito. Há paz aí dentro? Mesmo com dúvidas, há uma serenidade que não combina com a sua lógica? Então pare de lutar contra esse silêncio, porque ele já está cheio de presença. O Espírito Santo está dizendo: ainda não vou te mostrar tudo, mas vou te ensinar a confiar em mim. E para isso, te dou paz. Uma paz que será seu guia até que a próxima instrução venha.
quando você para de pedir e começa a escutar. Chega um ponto em que você se dá conta de que está repetindo a mesma oração há semanas, talvez meses. Está pedindo a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, como se Deus não estivesse ouvindo, como se a insistência fosse a chave, como se a quantidade de palavras fosse o que destrava a resposta. E então, um dia, o Espírito Santo te confronta de forma sutil, quase imperceptível. Ele não diz, pare de orar, mas te convida a fazer algo diferente, parar de pedir e começar a escutar. É nesse momento que a oração muda de formato. Ela deixa de ser monólogo e passa a ser um encontro. Ela deixa de ser lista de pedidos e se transforma em espaço para a comunhão. Você não precisa mais explicar tudo para Deus. Ele já sabe. Agora Ele quer que você ouça. E o que você vai ouvir pode não ser o que você esperava, mas será exatamente o que você precisa. Porque quando você para de tentar convencer Deus de algo, começa a ser convencido por Ele de quem você é. Quando você silencia suas exigências, começa a ouvir as convicções que o Espírito quer plantar em você. É ali, nesse lugar sem falas decoradas, que você descobre a essência da oração madura. Escuta, sensibilidade, rendição. Muitos acreditam que oração é ação. Mas há um nível mais profundo, onde oração é escuta. E não uma escuta casual, mas uma escuta de quem confia tanto em Deus que não precisa mais fazer barulho para se sentir ouvido. A escuta de quem aprendeu que a voz do Espírito não compete com a nossa ansiedade. Ela espera que a alma se aquiete para poder ser ouvida. Talvez o silêncio que você sente não seja Deus calado. Talvez seja Deus esperando que você pare de falar um pouco. Não para te repreender, mas para te realinhar, para mudar o foco da oração, para que ela deixe de ser sobre o que você quer e passe a ser sobre o que Ele está fazendo. Porque no fundo é isso que transforma tudo. Quando você começa a perguntar, Senhor, o que o teu Espírito está falando agora? Em vez de apenas dizer, Senhor, faz isso por mim. E quando essa mudança acontece, algo se destrava. A presença dele se intensifica. A palavra ganha outra profundidade. As circunstâncias ao redor continuam as mesmas, mas seu espírito está diferente. Agora, você não só ora, você escuta. E essa escuta te guia, te sustenta, te molda. E mais do que isso, ela te aproxima. Se você chegou até aqui esgotado de tanto pedir, esvaziado de tanto repetir, talvez este seja o momento de fazer a oração mais poderosa de todas. Fala, Espírito Santo, estou pronto para ouvir. Quando tudo fecha, mas seu espírito continua em expectativa. Existem momentos em que tudo ao seu redor parece se encerrar de uma vez. Portas que antes estavam entreabertas se fecham sem explicação. Oportunidades que pareciam promissoras evaporam sem motivo. Pessoas que caminhavam contigo se distanciam. As conexões se desfazem. E o cenário que antes tinha cor, agora parece um deserto de impossibilidades. É nesses dias que o inimigo sussurra com mais força. Acabou. Mas há algo dentro de você que insiste em não concordar. Um fio invisível de expectativa que te mantém de pé, mesmo sem ver nenhuma saída. Esse fio é o Espírito Santo. É Ele sustentando sua esperança quando tudo em volta parece ter morrido. É Ele preservando sua fé quando a lógica diz que não há mais motivo para crer. E esse contraste é o que te protege. Mesmo sem provas, você continua esperando. Mesmo sem sinais, algo dentro de você diz, ainda não terminou. Essa convicção silenciosa é mais poderosa do que qualquer porta aberta, porque ela prova que o céu ainda está operando, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Quando tudo se fecha, Deus não está te punindo. Ele está te posicionando, está organizando a sua rota para algo que não estava nos seus planos, mas sempre esteve nos dele.
E para que isso aconteça, ele precisa te desconectar de lugares, pessoas e propostas que, se continuassem, iriam te impedir de alcançar o que é eterno. Ele fecha para proteger. Ele encerra ciclos para abrir destinos. Ele corta acessos para forjar discernimento. Mas enquanto tudo se fecha por fora, o Espírito trabalha por dentro. E o trabalho mais precioso de Deus não acontece na visibilidade, mas na invisibilidade. É nesse tempo que Ele fortalece sua raiz, que Ele aprofunda sua escuta, que Ele limpa as motivações, que Ele te amadurece para receber o que já está pronto, mas ainda não foi liberado. O segredo é não interpretar os fechamentos como rejeição, mas como preservação. Porque quando o Espírito Santo quer te dar algo novo, ele primeiro prova se você é capaz de continuar crendo, mesmo quando tudo diz que já acabou. E essa expectativa sem lógica é a maior evidência de que o céu ainda está envolvido. Se hoje tudo se fechou, mas sua fé ainda respira, mesmo que ofegante, celebre. Isso é sinal de que Deus ainda está no processo, que você não foi esquecido, que esse silêncio aparente está cheio de movimentos espirituais. E quando chegar o tempo, as portas certas vão se abrir sem que você precise forçar. Porque o que Deus fecha, nenhum homem abre. E o que Deus abre, ninguém poderá fechar. Ele fala em visões que você achava que eram apenas pensamentos soltos. Nem sempre a voz de Deus vem como uma frase nítida ou uma sensação intensa. Às vezes, ela aparece como uma imagem rápida na sua mente, um pensamento que surge no meio da oração, uma cena que você vê com os olhos fechados sem saber de onde veio. Muitos ignoram essas manifestações porque esperam algo mais espetacular. Mas o Espírito Santo, sendo criativo e íntimo, frequentemente fala através de visões sutis, flashes espirituais que parecem imaginação, mas que carregam direção. Você já se pegou vendo, mesmo que por segundos, uma imagem em oração que tocou fundo? Algo como você caminhando por um novo lugar, abraçando alguém que ainda não conhece, pregando onde nunca imaginou estar, ou simplesmente parado diante de uma porta aberta, talvez tenha achado que era apenas invenção da sua mente cansada. Mas e se fosse o Espírito te mostrando algo? O Espírito Santo comunica verdades profundas por meio de visões interiores. Ele ativa o olhar espiritual quando quer que você veja o que os olhos naturais não alcançam. E quando você está sensível, quebrantado, com o coração rendido, ele sussurra essas imagens não como distrações, mas como mapas. O que parece um pensamento solto pode, na verdade, ser o início de um caminho profético. E cabe a você não ignorar, não minimizar, não duvidar. É verdade que nem todo pensamento vem de Deus. Mas quando você tem andado em santidade, buscado em sinceridade e orado com constância, o que nasce em sua imaginação muitas vezes já vem do céu. Porque o Espírito sabe que a linguagem visual pode acessar camadas do seu coração que as palavras não tocam. Ele sabe que com uma simples imagem, ele pode te curar, te alertar, te direcionar ou te encorajar. Por isso, ao invés de descartar o que você vê em silêncio, comece a anotar. Comece a observar padrões. Comece a levar a sério aquelas imagens que se repetem, aquelas cenas que não saem da sua mente, aquelas ideias visuais que chegam sem esforço. Porque pode ser que Deus esteja falando com você há muito tempo, mas você ainda não aprendeu a interpretar. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que ouviram a voz de Deus através de visões. José sonhou com sua elevação quando ainda era escravo. Ezequiel viu rodas no céu antes de qualquer palavra ser dita. Pedro teve uma visão que o libertou de um preconceito espiritual. Você não é diferente. O mesmo Espírito que falou com eles, fala com você.
E ele continua usando imagens, cenas, vislumbres e sonhos para te alinhar ao que ele está prestes a fazer. Da próxima vez que você ver algo em oração, antes de descartar, pergunte: Espírito Santo, isso veio de ti? E se for dele, você vai sentir a paz que confirma. Vai sentir o peso da presença que autentica. E vai perceber que o céu está te treinando para um novo nível de escuta. O nível onde você não só ouve, você também vê. A resposta vem no detalhe. Você ora esperando algo grandioso. Espera que Deus se manifeste com força, com impacto, com algo impossível de ignorar. Mas há momentos em que o céu responde não com trovões, mas com sussurros. Não com milagres visíveis, mas com detalhes que, aos olhos desatentos, passariam despercebidos. E é nesses pequenos movimentos que o Espírito Santo mais fala. Porque ele não busca impressionar, ele busca transformar, e para isso ele esconde respostas em lugares simples. Você já percebeu como às vezes algo mínimo parece carregar um peso eterno? Uma frase numa pregação que ninguém mais notou. Um versículo que salta da página como se tivesse sido escrito só para você. Um gesto de alguém que, sem saber, toca exatamente onde você estava sangrando. Ou até um momento de silêncio, onde tudo parece parado, mas seu espírito sente que algo foi dito, mesmo sem palavras. Esse é o detalhe. E Deus está nesse lugar. O Espírito Santo ama se manifestar no que não grita, porque ele quer treinar o seu coração para perceber e não apenas reagir. Ele quer que você se torne sensível ao ponto de discernir sua voz, mesmo quando o mundo estiver barulhento, mesmo quando as circunstâncias estiverem confusas. Porque a maturidade espiritual não se mede pela quantidade de respostas visíveis, mas pela capacidade de ouvir a resposta escondida. É por isso que Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele não estava falando apenas dos ouvidos naturais. Estava falando de sensibilidade, de percepção espiritual, de um tipo de escuta que exige quietude interna, rendição e atenção total ao que o Espírito está fazendo, mesmo que ninguém mais esteja percebendo. Quantas vezes você pediu uma resposta e ela veio, mas porque veio embalada num gesto pequeno, você não reconheceu? Quantas vezes Deus te falou através de um detalhe, mas você esperava algo maior e passou direto? O Espírito Santo não tem problema com grandiosidade, mas ele sabe que, se você não for capaz de perceber o pequeno, não saberá sustentar o grande. Comece a prestar atenção. Volte aos lugares onde você achou que Deus não falou. Releia aquele texto. Reflita sobre aquela conversa. Reviva aquele dia em que algo parecia fora do comum. O detalhe carrega direção. A resposta está ali, não onde você queria, mas onde o céu sabia que você poderia encontrar. E quando você reconhecer esse padrão, quando entender que Deus está falando nos detalhes, sua vida vai mudar. Porque você vai parar de correr atrás de sinais e vai começar a habitar em sensibilidade. Vai parar de esperar que o céu grite e vai começar a ouvir quando ele sussurrar. A resposta que você precisa pode já ter chegado. O que falta talvez não seja um milagre novo, mas olhos novos para enxergar o que já foi enviado. Quando o Espírito muda você antes de mudar as circunstâncias, é comum pedir que Deus mude o que está ao nosso redor. Queremos que Ele resolva o problema, que abra a porta, que tire o peso, que transforme o ambiente. E enquanto oramos por mudanças externas, Ele está operando em silêncio por dentro. Porque na maioria das vezes, o Espírito Santo não começa transformando a situação. Ele começa transformando você. Você pede saída e Ele entrega resistência. Você pede livramento e Ele entrega firmeza. Você pede que acabe e Ele te dá estrutura para suportar. Porque a resposta de Deus nem sempre é a mudança do cenário.
Às vezes, é o fortalecimento do seu interior para que, mesmo que tudo continue igual por fora, nada permaneça igual por dentro. Essa é a obra mais profunda do Espírito. Ele vai até os lugares onde a dor expôs inseguranças, onde o medo tomou o lugar da fé, onde a ansiedade abafou a escuta, onde o trauma congelou o avanço. E ali, com paciência e amor, ele começa a mexer, a trazer à tona o que você nem sabia que estava ferido, a confrontar as partes em você que estavam acostumadas a controlar tudo, a prever tudo, a se proteger de tudo. Porque para o Espírito, antes de te tirar de uma circunstância, ele precisa garantir que a circunstância não domine mais quem você é. A mudança interior é sutil, mas poderosa. Você percebe que está mais calmo, mesmo sem respostas, que sua esperança voltou, mesmo sem novidades, que sua fé está mais firme, mesmo que nada tenha mudado ao redor. E isso é um milagre, um tipo de milagre que poucos celebram, mas que o céu considera precioso, o de uma alma que foi realinhada ao ritmo de Deus. É nessa fase que você começa a entender por que o céu silenciou, porque ele não estava ignorando sua oração, estava respondendo de dentro para fora. Antes de te dar o que você pediu, ele quis te transformar em alguém capaz de sustentar aquilo. Antes de mudar sua estação, ele te ajustou para que você não perdesse o que está por vir. E essa mudança é permanente, porque depois que você é moldado pelo Espírito, nada te abala como antes. As pressões não te esmagam, as perdas não te desmontam, os atrasos não te afastam. Você aprendeu a permanecer, a confiar, a reconhecer a voz de Deus mesmo quando ela não vem com respostas, mas com reformas internas. Se hoje você ainda está esperando que algo mude por fora, observe se Deus já não está mexendo por dentro. Perceba se você já não está mais maduro, mais sensível, mais firme. Talvez essa seja a verdadeira resposta. Talvez esse seja o verdadeiro milagre. Não que a situação tenha mudado, mas que você mudou tanto, que já não é mais refém dela. A revelação por meio da espera. A espera é um território desconfortável. É o lugar onde suas orações já foram feitas, mas as respostas ainda não chegaram. É onde a fé é testada, a paciência é provada e o coração é tentado a se fechar. Muitos enxergam a espera como uma punição, como um espaço vazio entre o clamor e o milagre. Mas o Espírito Santo enxerga a espera como altar, porque é nesse tempo suspenso entre o que foi pedido e o que será cumprido que ele revela as coisas mais profundas. Enquanto você espera, ele trabalha, mas não apenas no que está ao redor. Ele trabalha no que está escondido dentro de você. Ele revela impaciências que você não percebia, motivações que pareciam puras, mas que estavam carregadas de controle. Feridas que pareciam cicatrizadas, mas que ainda sangram quando a promessa atrasa. Ele usa o tempo não para te castigar, mas para te mostrar o que o tempo revela, a verdade. A espera revela sua teologia, revela o quanto você realmente confia, revela se a sua fé é condicionada ao que recebe ou se é sustentada por quem Deus é. E essa revelação, mesmo que doa, é cura, porque o Espírito não expõe para humilhar, ele expõe para curar. E quanto mais você se rende na espera, mais ele abre seus olhos espirituais para entender que o que você chamava de atraso, na verdade era preparação. É durante esse processo que ele começa a te ensinar um outro ritmo. Um ritmo que não segue os relógios da terra, mas os tempos do céu. Um ritmo que não responde à ansiedade, mas à eternidade. Você aprende que Deus não é lento, ele é preciso. E que quando ele espera, não é porque está hesitando, mas porque está alinhando tudo no tempo exato em que sua vontade será mais glorificada e seu coração mais preservado. Na espera, o Espírito também te revela quem é Deus de verdade. Não apenas o Deus que realiza, mas o Deus que permanece. O Deus que sustenta quando tudo parece parado.
O Deus que é suficiente, mesmo sem dar o que você quer no momento que você quer. E é nesse lugar de revelação que sua fé amadurece. Você deixa de ser um crente que busca apenas respostas e se torna alguém que vive da presença, que caminha com Deus mesmo quando Ele não está dizendo nada. Se você está esperando hoje, não pense que nada está acontecendo. O céu está ativo. O Espírito está te revelando algo a cada novo silêncio. Observe, anote, reflita. Perceba os detalhes, porque quando a promessa chegar, ela não apenas te alegrará, ela vai fazer sentido. Porque você não terá apenas a bênção. Você terá o entendimento profundo do processo que te preparou para recebê-la. E quando isso acontecer, sua gratidão não será apenas pelo que veio, será por tudo o que você descobriu sobre Deus e sobre si mesmo enquanto esperava. Quando a voz de Deus volta com mais clareza do que nunca, há um momento sagrado em que o silêncio que tanto doeu começa a se dissipar, aos poucos, sem alarde, como quem não quer interromper o que o Espírito construiu em segredo. A voz de Deus começa a emergir novamente, mas dessa vez ela não soa como antes. Ela não vem misturada à ansiedade, nem compete com o barulho da sua alma. Ela vem limpa, serena, clara, e quando ela chega você sabe. Não é só que Deus voltou a falar, é que agora você está pronto para ouvir. Esse tipo de clareza só nasce depois do deserto, só nasce depois da espera, só nasce depois que a pressa morre. Porque há palavras que Deus só libera para corações amadurecidos. Há instruções que Ele só entrega quando o terreno já foi arado pela obediência silenciosa. O Espírito não desperdiça revelações em solo raso. Ele espera que você esteja enraizado o suficiente para sustentar o peso daquilo que Ele vai dizer. E quando essa voz volta, ela não precisa gritar, ela não precisa provar nada, porque sua alma já foi sensibilizada, seu espírito já foi treinado, sua carne já foi quebrada, e agora basta um sussurro para que você saiba: é Ele. Ele está aqui. E tudo volta a fazer sentido, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque a presença voltou a se manifestar de forma plena. Essa clareza é fruto da escuridão que você atravessou. É o som que vem depois da tempestade. É o eco do céu em uma alma que aprendeu a escutar não com os ouvidos, mas com a entrega. Você percebe que Deus sempre esteve falando, mas agora você ouve com discernimento. Agora você reconhece quando é Ele. Agora você não confunde mais emoção com direção. Você sabe a diferença, porque a espera te ensinou, e é essa nova sensibilidade que te guia. Você não precisa mais de sinais exagerados, de confirmações externas, de validações constantes. Uma única frase dele é suficiente. Um toque, um pensamento alinhado à palavra, uma paz que invade no momento certo. Tudo isso agora você reconhece como resposta. Porque quem aprendeu a ouvir no silêncio, ouve com nitidez quando a voz retorna. Se hoje você começou a perceber que Deus está te falando coisas que antes você não conseguia captar, celebre. Isso é sinal de crescimento, sinal de maturidade espiritual, sinal de que o Espírito Santo está te levando para um novo nível de relacionamento com o Pai, onde a voz dele não é mais um evento, é um estilo de vida, onde você não vive mais de palavras esporádicas, mas de comunhão constante. A clareza que está chegando não é coincidência, é colheita, é resultado da fidelidade em tempos onde tudo parecia confuso. É a prova de que esperar nele nunca é tempo perdido. É preparação disfarçada de silêncio. E agora que você ouve com clareza, prepare-se, porque quem escuta com nitidez caminha com autoridade. Quando o silêncio termina e tudo dentro de você muda, há uma virada que não se anuncia com fogos nem alarde, mas que marca o espírito de forma definitiva.
É o momento em que o silêncio se encerra, mas não porque as circunstâncias mudaram drasticamente. É porque algo dentro de você foi completamente transformado. O que antes parecia abandono, agora é entendido como construção. O que antes doía como ausência, agora pulsa como presença contínua. E o mais impressionante é que mesmo antes do milagre visível acontecer, você já se sente completo. O Espírito Santo sabe exatamente quanto tempo deixar o céu em silêncio. Ele não prolonga um segundo além do necessário. Ele não te prova sem um propósito. E quando ele percebe que sua fé já foi purificada, que sua escuta foi refinada, que sua dependência amadureceu, ele rompe o silêncio, mas não para te impressionar. Ele rompe para te posicionar, para dizer, agora você está pronto. Não apenas para ouvir, mas para carregar o que ele está prestes a derramar. Nesse momento, tudo muda. Mas não do lado de fora primeiro. Muda dentro. Sua mente se aquieta, seu espírito se alinha, sua confiança se firma, sua oração já não é clamor desesperado, é conversa íntima. Você já não pede com medo, você declara com fé, você já não se arrasta. Você caminha com propósito, porque agora você conhece o ritmo do céu. Agora você não precisa mais de sinais para crer. Você crê porque conhece o caráter de quem prometeu. E isso é o maior milagre, o maior rompimento, a maior virada. Quando o Espírito Santo quebra o silêncio do céu, mas já encontrou em você um coração preparado. Uma alma que não idolatra mais as respostas, mas que se rende à presença. Uma fé que não vive de garantias, mas de convicção. Um relacionamento com Deus que não depende de eventos, mas de permanência. Você entende que todo aquele tempo de silêncio não foi perda, foi lapidação. Foi Deus te dando uma estrutura nova, uma visão mais limpa, um coração mais obediente, uma sensibilidade mais refinada. E agora, com tudo isso dentro de você, a vida muda de tom. As respostas virão sim, mas o que mais te importa já foi restaurado, a intimidade com a voz dele. Se hoje você sente que algo dentro de você mudou, mesmo que por fora ainda pareça tudo igual, saiba, o silêncio acabou. E você não saiu dele da mesma forma que entrou. Você saiu mais inteiro, mais maduro, mais sensível. E agora você carrega uma certeza que ninguém pode tirar de você. Deus falou. E essa voz que agora te habita é suficiente para sustentar o que vier. Você não chegou até aqui por acaso. Cada palavra, cada pausa, cada silêncio carregado de presença foi construído para te conduzir até este exato momento. Agora, você não é mais o mesmo. Talvez o mundo ao seu redor continue igual. Talvez nada ainda tenha mudado por fora, mas dentro de você, algo profundo foi ativado. O silêncio de Deus já não tem mais o mesmo peso. A dor não carrega mais o mesmo desespero. A espera já não é mais castigo. Agora é território sagrado. Porque algo em você entendeu que o Espírito Santo nunca parou de falar. Ele apenas escolheu ensinar você a escutar de verdade. O que parecia abandono foi, na verdade, preparação. O que parecia deserto era a oficina secreta de Deus forjando seu caráter, limpando seus ouvidos espirituais, quebrando camadas que impediam você de reconhecer a voz dele no sutil, no simples, no invisível. Hoje você não vive mais de confirmações, você vive de comunhão, porque descobriu que a maior resposta não está do lado de fora, mas no lugar onde o Espírito decidiu habitar, dentro de você. E agora que você aprendeu a ouvir, que se permitiu amadurecer, que escolheu permanecer mesmo sem ver, o céu está pronto para liberar o que só seria entregue a corações que não desistiram. Há portas que vão se abrir, há direções que vão chegar com precisão, mas o mais precioso você já recebeu: sensibilidade, discernimento, intimidade. Porque quem aprende a reconhecer a voz de Deus no silêncio, nunca mais se perde.
Se você chegou até o fim desta mensagem, saiba, isso também é resposta. O seu espírito não resistiria a ouvir tudo isso se não estivesse sedento. Se você permaneceu, foi porque o espírito já estava trabalhando antes mesmo de você dar o play. Ele te trouxe aqui não para te emocionar, mas para te posicionar. Para te lembrar que você não está só, que seu clamor foi ouvido, que seu silêncio foi preenchido com presença, que suas lágrimas não foram ignoradas, que a ausência de barulho foi a prova de que o céu estava trabalhando em outro nível, mais profundo, mais eterno, mais eficaz. Agora respire fundo, feche os olhos e ore com um coração alinhado. Espírito Santo, eu te agradeço pelo silêncio, porque nele eu te conheci de verdade. Eu parei de correr atrás de respostas e comecei a correr para a tua presença. Eu parei de querer ouvir com pressa e comecei a ouvir com reverência. Hoje, eu não te peço para falar alto. Eu só te peço para continuar falando, mesmo que em silêncio, porque agora eu reconheço a tua voz. E se essa palavra alcançou você, compartilhe. Mas não por impulso, compartilhe por propósito. Porque há pessoas vivendo exatamente aquilo que você viveu. Elas acham que estão sozinhas, esquecidas, ignoradas pelo céu. E esse vídeo será a resposta que vai quebrar o silêncio delas também. Você não é mais o mesmo, e o silêncio não é mais um problema. Agora é parte do processo, e o processo te trouxe até aqui. Deus falou. E o mais belo de tudo, você aprendeu a ouvir.